Fala galera do tiro, eu sou Ergan e companhia e dando seguimento àqueles vídeos, né, respondendo a alguns inscritos. No vídeo da HW80, o Epitáfio, ele fez um comentário bem bacana, né? Na verdade ele quis tirar uma dúvida. Eu falei, poxa, isso aí é um tema legal para falar em vídeo, né? Então tá aqui a resposta, né? Às vezes pensei em fazer esse formato, né? Justamente porque algumas respostas acabam ficando muito longas, né? E para ler acaba ficando meio ruim, até para digitar, né? Falta de tempo, é complicado. Então acho que um vídeo acaba ficando um formato legal, conteúdo aí. Muitas vezes a resposta, quem não tem hábito de acompanhar os comentários ali acaba não lendo. Então ele fica registrado em vídeo. A pergunta do Epitáfio é justamente sobre a HW50. Ele comentou no vídeo da HW80, mas ele até falou, pô, assim, eu sei que estou desviando um pouco do foco, mas em relação à HW50 dele, tá com 7,5 joules. Ele perguntou se existiria algum tipo de vantagem trabalhar com ela nessa configuração que a minha tá com 16 joules, né? Primeira coisa que eu acho que é importante falar é o porquê que existe essa mudança aí, né, em relação à energia que as HW trabalham. Basicamente por questão de legislação, tá, gente? Conheço todos os países, mas eu sei que na Alemanha e na Itália eles têm uma restrição bem severa e eles são obrigados, né, a trabalhar com essas carabinas em 7,5 joules. Então daí que tem essa configuração, tá? Que aqui para o Brasil não é muito usual. Na Terra, por exemplo, eu sei que são 16 joules, Portugal e Espanha 24 e assim por aí vai, né? Basicamente, assim, essas configurações elas surgem daí, né, que é justamente para obedecer à legislação. É mais ou menos o que acontece, por exemplo, com a Nitro Six, né? Aqui no Brasil a gente tem voltou, né, essa palhaçada de restrição de calibre, então a gente acaba tendo esse calibre justamente por conta das nossas restrições. Em relação à questão de melhoria em si, a relação com 7,5 joules, ela tem algumas vantagens, né? Principalmente nessa HW50 e na própria HW30, é uma faixa de energia que fica mais adequada justamente para quem, por exemplo, pratica um papel 10 metros, tá? Para quem não tem muito espaço, não precisa de tanta energia, às vezes não pode ter uma carabina muito barulhenta, então você tem essa vantagem, né, de trabalhar com uma carabina, entre aspas, mais mansa, né, mais tranquila. A questão da força de engatilhamento também, quando você tem uma configuração mais fraca, ela fica mais suave, mais gostosa, principalmente quando a gente fala de HW50, que tem o cano curtinho, né? Vocês podem notar que ele é bem curtinho, uma mola um pouco mais pesada você acaba sentindo. E de maneira geral, né, a dinâmica do tiro com Springer, quanto menos energia ela gera, mais fácil é de lidar. Vibrar menos, pular menos e por aí vai. Em contrapartida, você trabalhar com uma energia tão baixa, aí você vai ter alguns probleminhas, né? Então, por exemplo, a restrição do uso de chumbos mais pesados, né? Assim, com 7 joules de energia, 7,5 joules, né? Ela deve estar trabalhando aí em torno de, me corrijam se estiver errado, mas em torno de 180, 170 metros por segundo, isso considerando o calibre 4,5, tá? Foi uma coisa que o Epitáfio não comentou se a dele é 4,5 ou 5,5. Eu acredito que seja 4,5. Chumbos mais pesados, por exemplo, um Rifle Thunder, um JSB Heavy, né? Já fica mais complicado de você utilizar, né? Eu diria que praticamente inviável. Então você tem que trabalhar com chumbos mais leves. A questão da curva balística, quando você trabalha com energias tão baixas, né, também fica bem comprometida. Tá? Apesar da minha não estar nessa configuração, eu tenho a Fine aqui que trabalha mais ou menos dentro dessa energia, né, de 7,5 joules. E assim, a gente sabe que, por exemplo, a 25 metros eu estou atirando meio que no limite ali dela. Faz tiros mais longos? Faz. Mas eu até comentei no vídeo lá da opinião da carabina, né? Por exemplo, a 50 metros, para você ter uma constância, literalmente assim, não pode ter um sopro de vento, né? Ninguém pode respirar na pista, porque senão vai desviar o projétil e, enfim, você vai ter que calçar a tua luneta porque a curva balística é muito acentuada. A partida, quando a gente fala em 16 joules, a carabina ela já é um pouco mais dura de armar, não é um problema exatamente, tá? Ela não chega a ser desconfortável, mas com certeza vai ser uma diferença significativa de quem está acostumado já com uma configuração de 7,5 joules. E de regra ela fica mais arisca, tá? Hoje a mola da minha
A HW50 ela tá um pouquinho mais cansada, né? Afinal já foram vários tiros aí, então ela tá mais mansa, mas quando essa carabina chegou, assim, nessa configuração, né, de 16 joules, assim, a parte de vibração era muito forte e aquele coice tradicional das HW, né, estava bem presente. Quem atira, quem tem HW, quem costuma atirar, sabe que as HWs costumam dar um pulo, né? Quando você faz tiro apoiado, né, você percebe nítido assim, o pulo que ela dá. Então, assim, nesse tipo de configuração, eu diria que a carabina fica mais apimentada, né? É um pouco mais chatinha de lidar. Não que seja também um problema muito grande, é questão de costume, né? Com poucos disparos você já vai pegar o jeito e aí vai ter problemas maiores, né? E você tem as vantagens, né? A questão de trabalhar com uma energia maior, você vai conseguir utilizar chumbos um pouco mais pesados, né? Eu não diria um Thunder numa HW50 16 joules, porque eu acho que também é exagerado, né? Mas chumbos peso médio, né? Eu acho que acabam indo muito bem. A curva balística ela acaba ficando mais plana, né? Então você tem um aproveitamento maior aí, sem a necessidade de compensação, somente para tiros um pouco mais longos, aí se você tiver uma distância maior, 50 metros, por aí, eu acho que essa configuração aqui acaba sendo ideal. No final das contas, tá, Octavio, eu acho que vai depender muito da sua utilização, né? Então, se você de repente, sei lá, Fabio, eu moro numa casa, tenho muito vizinho, a distância aqui que eu tenho é 10, 15 metros, cara, mantém ela do jeito que tá, 7 joules e meio e vai embora. Porque a carabina deve também ficar um espetáculo. Eu não atirei ainda com a 50 nessa configuração. Já tive a oportunidade de atirar com a 30, né, que é muito parecido. E eu achei bem legal, né, apesar de ser mais fraca, né, mas, cara, a precisão dessa carabina nessa configuração é um absurdo, né. Agora, se você já, assim, aí a questão depende do tipo de tiro que você faz, né, então, por exemplo, papel 10 metros, cara, 7 joules e meio e acabou, não tem o que se falar em energias maiores, né. Agora, se você tem um uso mais diversificado, né, tem distâncias maiores, quer usar uma variedade maior de chumbos, aí essa configuração de 16 joules, para mim, é o ideal, né? A mais versátil. Beleza, Octavio? É basicamente isso, né? Espero ter te ajudado aí. Qualquer dúvida, comenta novamente aí que a gente tenta te ajudar. Como eu costumo falar, não sou especialista, estou dando minha opinião pessoal com base na minha utilização. Tá? Pode ser que tenha pessoas que tenham outras visões, né, sobre esse tema. É até legal se de repente o pessoal comentar aí, deixar os comentários aí para a gente poder ir trocando uma ideia. Beleza, gente? O vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado a todos que assistiram. Forte abraço, ótimos tiros, fiquem com Deus.